Oi, tudo bem? Estou aqui de volta com vocês. Estou aí na sua casa, com certeza estou sendo bem recebida no projeto Educa Balsas. Todos nós estamos sendo bem recebidos na casa de vocês. Nós agradecemos pela acolhida. Então hoje, língua portuguesa, 9º ano, vamos para mais uma aula. E eu convido você a participar, a interagir, a responder, a pensar, a fazer anotações junto comigo. Liga para o pai, liga para a mãe, liga para o colega e diz assim, vamos assistir a aula aí, gente, porque a aula, gente, vale a pena. Então vamos lá. Quer mudar o mundo? Olha o meu conselho. Estude. Quer mudar o mundo, menino? Estude. Só assim nós podemos mudar o mundo, através do nosso conhecimento, através da nossa educação. E hoje nós vamos aprender o quê? Período composto por coordenação. É um nome que exige, é um nome forte, não é? Período composto por coordenação. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer assim uma revisão para nós chegarmos nesse tal de período composto por coordenação. Então, vem junto comigo. Ensino Fundamental, 9º ano, componente curricular Língua Portuguesa, nosso campo de atuação, análise linguística e semiótica. Vamos analisar a nossa língua. A nossa habilidade é identificar em textos lidos e em produções próprias a relação que conjunções e locuções conjuntivas coordenativas estabelecem entre as orações que as conectam. Então, nós vamos estudar um pouquinho de umas tais de orações coordenadas, o quanto elas podem unir, linkar uma oração ou uma palavra. Vamos lá. Nessa aula você vai aprender a reconhecer o período composto por coordenação, identificar conjunções coordenadas, reconhecer a relação estabelecida pelas conjunções coordenadas e produzir textos coesos. Produzir textos. Para você que pensa aí que o texto é só aquele textão, muitos parágrafos, não. Uma frase é um texto e tem que ser bem feito, tá? Porque senão não vai ser texto, não vai ter comunicação. Vamos começar com frase, o básico do básico. Frase, enunciado linguístico que possui um sentido completo. Exemplos, silêncio. E agora? Choveu. Claro que eu não vou chegar de uma hora para outra e dizer, e agora? Depende também de um contexto, tá bom? Mas dentro desse contexto, a frase composta aqui por 1, 2 palavras, ela tem sentido completo. Ela tem sentido completo. Frase é um enunciado, uma fala, uma escrita com sentido completo, mas que também pode depender do seu contexto, da sua situação aí de fala. Você não pode chegar de uma hora para outra e dizer sol. Não. Tem que ter um contexto aí, né? Não pode dizer, senão ninguém vai entender. Então, uma frase é a nossa menor unidade de sentido linguístico e completo, de sentido completo. Ela pode ser dita, pode ser falada, pode ser escrita por todos nós, sem o menor problema. Essa frase, ela pode ser verbal, nominal, pode ser declarativa, mas o que nos importa agora é estudar a frase verbal. A frase verbal é aquela frase que tem verbo ou locução verbal. E a frase nominal é aquela que não possui verbo. Nós temos aqui, silêncio, não é verbo, é nome, então é uma frase nominal. Temos, e agora? Nós não temos verbo aí, então é uma frase nominal. Choveu, composta apenas de um nome, de uma palavra. E essa palavra é o quê? É verbo. Então aqui eu tenho uma frase verbal. E por que estudar a frase verbal? Porque a frase verbal, ela evolui. Ela pode se tornar uma oração. E uma oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e que pode não apresentar um sentido completo. Lembra, a frase tem sentido completo. A oração pode não ter sentido completo. Exemplos, levaram tudo, estamos indo, ele chegou bem. Então aqui eu tenho levar, estar, ir, chegar. A oração sempre tem verbo, na oração sempre tem verbo. O sujeito pode ficar omitido, o predicado pode ficar subentendido em alguma parte, mas na oração sempre vai haver verbo ou locução verbal. Lembrando que a locução verbal é a união, é a junção de 2 ou mais verbos funcionando como se fosse apenas um só. Exemplo, estamos indo.
E a oração, se a frase verbal evolui para a oração evolui para período. Enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. O período se assemelha à frase, tá bom? Respondi a lição. Respondi a lição e estudei para a prova. Então, aqui eu tenho período, aqui eu também tenho período, mas aqui diz, contém uma ou mais orações. Então, um período é um enunciado de sentido completo, que pode ter uma ou mais de uma oração. E esse período pode ser classificado como período simples, que possui apenas uma oração, respondi a lição. Pronto, só tem uma oração, só tem uma informação. Ou pode ser um período composto, possui duas ou mais orações. Exemplo, respondi a lição e estudei para a prova. Primeira oração, respondi a lição. Segunda oração, estudei para a prova. Então, aqui eu tenho um período composto. Simples, uma oração, uma informação. Composto, duas ou mais orações, duas ou mais informações. E agora sim, que eu já sei o que é frase, já sei o que é período, período simples, período composto, me veio a dúvida, me veio a pergunta, o que é período composto por coordenação? Calma aí, calma aí. Não fique zangado, não se chateie, que a gente vai saber agora o que é período composto por coordenação. É aquele cujas orações não dependem sintaticamente umas das outras, porque são independentes, assim são chamadas de orações coordenadas. Então lembra, independente é quando eu não preciso de você, não preciso de ninguém. Então as orações desse tal de período composto por coordenação vão ser orações independentes, vão ser orações coordenadas. Para entender o sentido de uma oração, eu não preciso, eu não dependo da outra. Exemplo, respondi a lição e estudei para a prova. Primeira oração, respondi a lição. Segunda, estudei para a prova. Aqui, gente, o sujeito está subentendido, tá? O sujeito é oculto, ó. O verbo indica quem é o sujeito. Eu respondi, eu estudei. Eu respondi a lição, primeira oração. Eu estudei para a prova, segunda oração. Para entender a primeira oração, eu preciso da segunda? Para saber que eu respondi a lição, eu preciso da segunda oração? Pense aí. Não. E para saber que eu estudei para a prova, eu preciso saber que eu respondi a lição? Não. Então, uma oração é independente da outra, oração coordenada. É isso que é o nosso período composto por coordenação. Respondi a lição. Deu para entender? Deu. Estudei para a prova. Deu para entender? Deu. Precisei da outra oração? Não. Precisei da outra oração? Não. Então aqui eu tenho orações coordenadas. Uma oração é independente da outra. Não precisa da outra para ter sentido completo. Então, deixa eu voltar aqui. Período composto por coordenação. Pode apagar todos esses pontos de interrogações aqui da sua cabecinha, porque a dúvida foi sanada, a dúvida foi encerrada, foi acabada. Período composto por coordenação é aquele período onde as orações são independentes. Para entender uma oração, eu não preciso de outra, ok? E lembrando que esse período composto por coordenação, o nome já diz, composto, sempre vai ter mais de uma oração. Agora nós vamos para as orações coordenadas. O período composto por coordenação é formado por orações. Eu já falei, é um período composto. E essas orações são chamadas de orações coordenadas. E elas podem ser assindéticas, sindéticas. Acostume-se com esses nomes. Assindéticas, sindéticas. Até parecem irmãs gêmeas, mas não são, tá bom? As orações assindéticas são frases, são sentenças, são orações que não vão possuir, que não possuem conjunção. E as sindéticas são aquelas que vão ter conjunção. Aonde tiver conjunção é sindética, onde não tiver conjunção é assindética. Vamos lá para você entender melhor. Orações coordenadas assindéticas. Nós temos aqui o nosso magnífico Júlio César. E aqui temos, ele disse essa célebre frase, conhecida até hoje, ele disse há muito tempo atrás: vim, vi e venci. Eu vim, eu vi
e venci. O que acontece aqui? Nós temos 3 orações. A primeira é vim, a segunda, vi, e a terceira, e venci. A primeira, vim, é chamada de oração coordenada assindética, porque, você lembra aí de casa, tem conjunção? Vim. Não, só tem o verbo, então não tem conjunção, é assindética. Segunda oração, vi, de ver, vi. Também é oração coordenada assindética, porque não possui conjunção. E a terceira, e venci, oração coordenada sindética. Por que é sindética? Porque, olha, tem conjunção e é uma conjunção. Está ligando a terceira oração à segunda. Então, aí eu tenho uma oração sindética. E só para lembrar, por que é oração? Porque possui verbo. Por que é coordenada? Porque não precisa das outras para ter sentido. Por que é assindética? Não tem conjunção. Por que é sindética? Porque tem conjunção. Então, aqui nós temos um período composto por coordenação, formado por 2 orações coordenadas assindéticas, vim, vi, e uma oração coordenada sindética, e venci. Agora nós vamos nos aprofundar e conhecer as orações coordenadas sindéticas, que tem conjunção, lembra aí? Sim, lembra? Sim, tem conjunção. E elas são classificadas em diversos nominhos, como aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, vamos imaginar assim, o período composto por coordenação é o pai. Ele teve 2 filhas, o nome de uma é assindética, o nome da outra é sindética. A assindética ainda não teve filhos, sem conjunção. E a sindética teve 5 filhas, que são essas aqui. E agora nós vamos estudar essas 5 filhas das orações coordenadas sindéticas, começando com a aditiva. A conjunção dessa oração coordenada aditiva, as conjunções são e, nem, mas também, entre outras. O que essa oração aditiva ela traz para a gente? Qual o valor semântico? De adição. Adiciona 2 ou mais orações de mesmo valor semântico. Eu só vou adicionar uma informação que já estava ali clara. Então, eu tenho uma informação aqui e adiciono outra, de mesmo sentido, de mesmo valor. Então, essa oração coordenada de valor adicional vai ser chamada de oração coordenada sindética aditiva. Exemplo, Pedro estuda, mas também trabalha. Primeira oração, Pedro estuda, mas também trabalha. Segunda oração, Pedro estuda, tem conjunção? Não. Então, é oração coordenada assindética. Mas na segunda oração nós temos a conjunção ou locução conjuntiva. Mas também. Então, o que acontece? Mas também trabalha é uma oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque possui, essa oração possui locução conjuntiva, mas também poderia ser e. Pedro estuda e trabalha. Pedro estuda e trabalha. Então, eu só estou trazendo um adicional, uma informação a mais sobre o Pedro. Primeiro, ele estuda. Segundo, trabalha. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Agora, nós vamos ver as conjunções. Mas, porém, no entanto, todavia, contudo, entretanto. Qual o valor semântico delas? Oposição. O que elas fazem? Articulam conteúdos que se contrapõem. E elas classificam que tipo de oração? Adversativa. Exemplo, Pedro estuda muito, mas não passa nas provas. Então, eu penso bem, se o Pedro estuda muito, qual é o lógico, qual é o correto a acontecer? Passar nas provas, mas ocorre o contrário, ocorre uma oposição. Então, essas conjunções, mas, porém, no entanto, todavia, contudo, entretanto, se elas trazem valor semântico de oposição, o nome dessa oração, onde elas estão, é adversativa, porque lembra de adversário, ó. Uma oração é contrária, é oposta à outra. Então, temos aqui, ó, Pedro estuda muito. Tem conjunção? Não. Então, é oração coordenada assindética. Olha,
oração coordenada assindética. Mas não passa nas provas. Mas não passa nas provas. Mas é uma conjunção com valor de oposição. Então, classifica aqui, ó, define uma oração coordenada sindética adversativa. Deixa eu fazer uma coisinha aqui só para você lembrar. Lembra por que a oração possui verbo, passar? Por que é coordenada? Porque é independente da outra. Se eu disser, Pedro não passa nas provas, você também vai entender. Não precisa da outra para ter sentido. Por que é sindética? Porque tem conjunção, mas. Por que é adversativa? Porque esse mas traz o valor de oposição. E agora vamos trabalhar as conjunções. Ou, ora, quer, já. Para você ter uma música. Qual o valor semântico que elas trazem? De alternância. Indica alternância de fatos ou escolha. E que tipo de oração essas conjunções classificam? Definem orações alternativas. Exemplo, Pedro deve estudar medicina ou jornalismo. Aí você deve estar pensando, a professora Ana Patrícia está enganada, porque esse ou jornalismo, ela está dizendo que é segunda oração, mas não tem verbo. E agora? Não, gente, eu não estou enganado. O que acontece? Pedro deve estudar medicina ou jornalismo. Aqui está subentendido, ou deve estudar jornalismo. Lembra, você que já estudou coesão textual, eu cometi o que aqui? Elipse, eu omiti um termo já utilizado para evitar essa repetição, para ficar mais coeso, mais coerente, mas eu não deixei aqui, ó, sem sentido. Todo mundo vai entender que deve estudar medicina ou deve estudar jornalismo, ok? Então, primeira oração, Pedro deve estudar medicina. Segunda oração, ou jornalismo. E o que aconteceu? A primeira oração é coordenada assindética porque não tem conjunção. A segunda é oração coordenada sindética alternativa. Por quê? Por que alternativa? Porque ela traz o quê? Alternância ou escolha. Ou ele vai escolher medicina ou vai escolher jornalismo. Então, aqui eu tenho oração coordenada sindética alternativa. E as conjunções? Portanto, logo, por isso, assim, pois, equivalendo a portanto, indicam o quê? Conclusão. O valor semântico é conclusão. Inicia a oração que expressa uma ideia conclusiva em relação ao conteúdo anterior a qual está ligada. Elas estabelecem uma ideia de conclusão, então eu vou classificá-las como conclusiva. Pedro é esforçado, portanto merece o prêmio. Primeira oração, Pedro é esforçado. Segunda oração, portanto merece o prêmio. Qual é a relação aqui? Qual é a relação entre a primeira e a segunda oração? Será que é de adição, de oposição, de alternância? Não, é de conclusão. Se o Pedro se esforça muito, se ele é muito esforçado, eu chego à conclusão de quê? De que ele merece ganhar o prêmio. Então, eu utilizo uma conjunção conclusiva para expressar essa minha conclusão. Então, aqui eu tenho, portanto, merece o prêmio, é uma oração coordenada sindética conclusiva. Aí você vai lembrar de novo o quê? Oração por quê? Porque possui verbo, merecer. Coordenada, porque independente da outra, eu posso entender o quê? Pedro merece o prêmio. Deu para entender? Deu, então não preciso da outra. É independente. Sindética, por quê? Porque possui conjunção e conclusiva. Porque estabelece uma relação de conclusão entre a primeira e ela, que é a segunda oração. E o que aconteceu com a primeira oração? Pedro é esforçado. Tem conjunção? Não. Então, é oração coordenada assindética. E aqui nós temos as conjunções porque, pois, utilizado no início da oração coordenada, porquanto e que, equivalendo a porque. Elas indicam o que? Essas conjunções indicam uma explicação. Ocorre quando inicia a oração que expressa uma ideia explicativa em relação ao conteúdo da oração anterior à qual está ligada. E essas conjunções classificam que tipo de oração? Explicativa. Se o valor semântico que elas vão trazer é de explicação, então a classificação da oração sindética é
explicativa. Exemplo: Pedro passou porque se esforçou muito. Primeira oração, Pedro passou. Segunda oração, porque se esforçou muito. Agora eu penso, esse porquê está estabelecendo uma relação de oposição, de adição, de alternância, de conclusão. Vamos pensar. Porque se esforçou muito estabelece uma ideia de explicação. Eu estou explicando o porquê Pedro passou. Então eu utilizo o quê? Se eu estou explicando, eu utilizo uma conjunção explicativa. Então, porque se esforçou muito é oração coordenada sindética explicativa. Lembrando, oração porque tem verbo esforçar, coordenada porque não depende da outra. Olha, Pedro se esforçou muito. Deu para entender? Deu. Sentido completo? Sim. Não precisa da outra oração. Então é coordenada, oração independente. É sindética? Sim, porque tem conjunção. É explicativa? Sim, por quê? Porque a conjunção estabelece entre uma oração e a outra a ideia de explicação. E o que aconteceu com a primeira oração? Pedro passou. É coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem conjunção, ok? Então aqui só voltando para você lembrar um pouquinho, nós vimos o período composto por coordenação. Período composto por coordenação. E é aquele período que traz orações coordenadas, que é igual a orações independentes. Uma oração não depende da outra para ter sentido completo. Vimos que dentro do mesmo período, que é composto, podem vir tanto orações assindéticas quanto sindéticas, tá bom? Você vai ter que estabelecer essa relação. As orações assindéticas não têm conjunção, as orações sindéticas têm conjunção. As orações sindéticas, eu brinquei um pouco, elas têm 5 filhas, são a aditiva, valor de adição, a adversativa, valor de oposição, a alternativa, valor de alternância, a conclusiva, valor de conclusão e a explicativa, valor de explicação. Vimos aqui as conjunções com exemplos da aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E agora o que eu tenho que fazer? Só desejar a você bons estudos e que você continue nos acompanhando aqui. E lembra, liga para todo mundo e diz, vamos assistir lá no canal 6.3, Educa Balsas. Vem assistir conosco, vem aprender conosco. Tchau, tchau.